para o nosso evangelho do dia. Hoje é uma leitura muito linda, muito rica, que irá nos engrandecer muito, e a graça de Deus também entrará assim na nossa casa e fará maravilhas em nossas vidas. Você já pode ir pegando aí a palavra. É o livro de São Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia ainda: a quem é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninho nos seus ramos. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos 2 pontos importantes nessa palavra. Primeiro, Jesus faz a comparação do reino de Deus com a semente de mostarda, que é uma semente muito pequena. E o pé de mostarda, quando cresce, ele se torna uma árvore grande. Ele é uma mistura assim, como se fosse um pé de acerola e um pé de caju ao mesmo tempo. Não tão grande assim, né? Mas ele é uma árvore que tem as suas galhas como se fossem umas ramas parecidas com aquelas de pé de acerola, mas uma árvore que cresce e fica grande. E vê que de uma semente tão pequena nasce uma planta tão grande, com uma serventia tão grande. Realmente, irmãos, o primeiro passo para que nós possamos viver o reino de Deus é a nossa fé. E a fé, irmãos, ela é algo que ela é graça de Deus para as nossas vidas. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela não é um pensamento forte. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Não é acreditar em coisas que sejam fáceis para a nossa natureza humana. A fé, irmãos, é um dom de Deus também. E na carta de São Paulo aos Efésios, ele vai dizer também que é somente pela fé que se consegue agradar a Deus. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Precisamos acreditar, primeiro, que nós somos pessoas de esperança. Que Deus, ele age em nossas vidas de acordo com o coração dele, com a sua misericórdia, com o tempo dele. Nós precisamos hoje pedir a Deus que renove a nossa fé, irmãos, que a gente possa vivenciar a sua palavra e esperar nele. A semente, quando é jogada na terra, se ela não receber água, ela fica ali, não cresce. Foi encontrada uma múmia de um faraó que tinha mais de 1000 anos. Quando abriram o sarcófago, encontraram uma semente de trigo, e essa semente estava lá dentro há mais de 1000 anos. Essa semente, ela foi plantada e ela nasceu. Quando Jesus compara a fé, o reino de Deus é uma semente, vai dizer o quê? Que a graça de Deus, ela vem pequenininha em nós. E muitas vezes pela nossa limitação humana, irmãos. Acreditar é algo, acreditar na graça de Deus, acreditar em Deus, acreditar no reino de Deus é algo maior do que a nossa natureza. Por isso que chama-se de sobrenatural. A nossa mente, ela é muito limitada. O ser humano, ele só consegue usar em média de 7 a 10% de toda a sua capacidade mental, de todo o seu potencial. Aqueles que são considerados superdotados vão até 13%, segundo os estudos. A graça de Deus, ela vai além dos 100%. Por isso que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Podemos dizer, é o voto de confiança que nós damos na palavra de Deus.
E quando nós falamos fé, irmãos, nós não falamos somente a fé que Deus pode fazer o extraordinário, o milagre, o impossível em nossas vidas. A fé também, irmãos, até digo, a fé primeiro é nós colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência mesmo, a palavra de Deus como manual, como rema, como direcionamento. Como é que é isso na prática, Dário? Vivenciar a fé na prática, irmãos, é assim. O jovem traz a namorada, a moça quer um namorado, daí precisa-se que você saiba selecionar as pessoas. Você não vai pegar qualquer um que aparece. Tem até uma música aí que diz, né, que como é, meu cupido é gari, né? Só manda lixo. Tem um negócio assim, né? Mas não vamos botar não, viu? Eu tava ouvindo essa música e achei engraçado, né? Na verdade, irmãos, Cupido é algo da mitologia grega. Eu quero dar para vocês 3 receitas interessantes para isso. São José, São Gonçalo e Santo Antônio, né? São considerados santos casamenteiros, né? E tem resolvido a vida de muita gente, né? Tem ajeitado um bocado de gente, ninguém tinha mais esperança. E esse santo, é porque é santo, né? Faz uma fezinha, como a gente fala, e para uns é uma fezona. Mas brincadeiras à parte, irmãos, como é viver a palavra de Deus na prática em relação à busca de um namorado, de uma namorada? Primeiro, procure no lugar onde as pessoas que têm caráter, personalidade, que têm uma postura, que vá lhe dar respostas, não só afetivas, mas moral, no relacionamento estão. Tem um ditado que diz assim: quem quer brincar vai pra festa, quem quer casar vai pra igreja, né? O que é que esse ditado quer dizer? Se você quer só uma brincadeira, você vai numa festa. Agora, se você quer uma pessoa séria, você procura na igreja. E eu quero lhe dizer, irmãos, nós da igreja, nós somos pessoas, somos seres humanos, com imperfeições, com defeitos, sabe? E às vezes até sérios, né? Que precisam realmente serem trabalhados. Mas eu lhe digo, nós temos muitas pessoas maravilhosas na igreja, muitos homens e mulheres jovens, que têm caráter, que têm personalidade, que têm uma boa índole, que não são envolvidos com coisas erradas, com drogas, por exemplo, com a criminalidade. São pessoas que buscam ser honestas. Então, são características boas para você começar a procurar alguém para estar com ela. Os outros detalhes da afeição, da química, isso aí a gente descobre com o tempo, né? Mas busque aonde essas pessoas estão, irmãos. E quero dizer que existem também pessoas que não são frequentadores assíduos da igreja, que também tem. Então nós temos que procurar, primeiro pelo caráter, pedir de pessoa. Esse é um exemplo de como botar a fé em prática. Um outro modelo: você trabalha, seja honesto no seu trabalho, se dedique, dê o melhor. Existem hoje estatísticas que falam que pessoas que vivem uma fé como o cristianismo são pessoas mais valorizadas dentro dos seus ambientes de trabalho, porque essas pesquisas descobriram que são pessoas que têm um caráter melhor, que por questões de fé não levam problemas na segunda-feira, por exemplo, no seu trabalho. São pessoas que não são dadas muito aos vícios, né? E tem uma série de características ensinadas pela doutrina da fé, né? Pela espiritualidade, que dentro de uma empresa rendem muito. Então, hoje até um fato, é até inteligência, né? Você fazer isso. Tem empresas que elas, no seu questionário, elas colocam perguntas para descobrir se você faz parte de uma igreja. E eles não estão interessados em ter uma pessoa lá que vai fazer oração e que vai abençoar o seu emprego. São porque são pessoas que trazem características que para uma empresa são importantes. E isso serve até para nós cristãos também, tomarmos a consciência do testemunho que precisamos ter aonde estamos. E assim, irmãos, nós temos outros modelos de como colocar a fé em prática. Por exemplo, quantas pessoas, quando passam por um problema sério de doença, de saúde, de relacionamento em casa, ou por pessoas com problema com vício, não vão apelar para outra fé, e em outras igrejas que prometem muitos milagres, e aí vão em outros ambientes que não são da igreja católica, por exemplo.
A Igreja Católica, meu irmão, eu lhe digo por experiência, tem tudo o que nós precisamos para vivermos, para alcançarmos a graça de Deus e o reino de Deus. O reino de Deus que às vezes a gente pode interpretar como o céu, mas na verdade o céu é um passo além. Quando o Senhor diz, o reino de Deus está no meio de nós, nós usamos essa expressão na Santa Missa também, precisa-se compreender o que é um reino. Reino é um espaço físico com um povo naquele lugar, com regras e normas e um tipo de governo que geralmente é a monarquia, um rei, por exemplo. E o reino de Deus, ele não escolheu um determinado local, um país, vamos dizer um exemplo. Ele não escolheu ficar só com um povo. É verdade que no princípio o povo da aliança é o povo hebreu, os descendentes de Abraão. Mas em Jesus a graça se estende para todos. O reino de Deus, irmãos, ele é um jeito de ser, de viver, de pensar, de acreditar e de se comportar, que é para todos os lugares, para todas as pessoas, em todas as situações e até o cumprimento da palavra, que é a vinda gloriosa do Senhor. Então, o reino de Deus, irmãos, ele acontece na minha vida. Ele acontece quando eu vivo a palavra de Deus. Isso é estabelecer o reino de Deus. Como é que eu estabeleço o reino de Deus na minha casa? Levando a palavra de Deus para dentro da minha casa. Os programas de TV, como eu falava aqui na semana passada, vamos sintonizar aí quem tem só a TV local, o canal 50, que é a TV Século XXI, programa de evangelização o dia inteiro. Quem tem antena parabólica, você tem a TV Aparecida, tem a TV Canção Nova, tem a Rede Vida, que aqui pega o canal local, que é o 40, e tem nas parabólicas, nas TV a cabo também. Você tem aqui a FM Verona, tem outras rádios também em Teresina que propagam o Evangelho da graça de Deus, católica. Nós temos muita coisa na internet católica também, muitos. Por exemplo, eu tiro todo dia esse áudio do programa do Padre Paulo Ricardo. Pode colocar na internet, Padre Paulo Ricardo. Você vai encontrar o site dele que tem muitas coisas interessantes, cursos, áudios, muitos vídeos, muita formação católica de excelente qualidade. E assim nós temos muitos veículos de comunicação. Isso é estabelecer o reino de Deus em nossas casas. Até para quem tem crianças, nós temos programas infantis. Nós temos muitos programas no YouTube para quem tem um acesso. O importante, irmãos, é que nós devemos dar uma educação cristã para os nossos filhos, para as nossas famílias. E isso eu estou estabelecendo o reino de Deus na minha casa. Mas além disso, precisa que o meu comportamento seja uma atitude de cristão. Se no final de semana meu filho vê o meu lazer é tomar cachaça, isso não é estabelecer o reino de Deus. Nos momentos do dia a dia na minha casa, meu filho não vê sinais do sagrado na minha casa. Olhe para suas paredes, meu irmão. Você tem quadros religiosos, você tem um crucifixo na sua casa. Ontem o padre estava falando, e hoje lá no nosso encontro na missão, o padre vai estar benzendo a água para nós levarmos para nossas casas, porque é um sacramental. É graça de Deus termos uma água benta em nossas casas, benzermos nossas casas, estarmos distribuindo a graça de Deus em nossas famílias, em nossas casas. Isso é estabelecer o reino de Deus em nossas casas, irmãos. E assim nós vamos também levando o reino de Deus para os nossos ambientes de trabalho. Tem um amigo nosso aqui, o Max, que é lá do Vamos Ver o Sol, fundador da comunidade Resposta, um jovem muito ativo na comunidade. Ele está nos acompanhando agora pelo seu celular lá no seu trabalho, no escritório onde ele trabalha. Isso é estabelecer o reino de Deus aonde estiver. Por quê, irmãos? Porque o mundo precisa da graça de Deus. Nós precisamos muito da graça de Deus, da bênção em nossas casas, em nossas famílias. Nossos filhos precisam crescer vendo os sinais do sagrado. Eu prezo muito quando acordo. Meu filho, geralmente, quando ele acorda, eu estou rezando o texto, eu já estou rezando o ofício. E ele está vendo aquele modelo que o pai dele está fazendo. Ele vê a minha esposa durante o dia fazendo os deveres da casa, mas com a TV ligada, no programa religioso. Os
programas que nós colocamos para ele, nós negociamos com ele de assistir desenhos bíblicos e nós vamos explicando para ele. Você tem ideia de como é engraçada a questão da evangelização com as crianças. Eu agora estou sem transporte, né? Depois eu sofri um acidente, aí fiquei sem poder, estamos sem transporte. Meu filho não gosta de andar de carro, né? A gente foi explicando para ele, ó, meu filho, a gente tem que rezar, pedir o papai do céu para abençoar o papai e a mamãe, para a gente voltar a ter condição de ter um transporte, assim. E a gente pensa que a criança não dá atenção, e em alguns momentos eles chegam pra gente e vão recordando isso, vão lembrando isso. E eu colocava pra ele o desenho animado lá da história de Daniel, que Daniel foi jogado na fornalha ardente, depois foi lançado na cova dos leões, e a gente mostrava pra ele e dizia, olha, você viu como foi que Daniel venceu, como foi que ele ganhou? O filme de Davi também a gente coloca ele como foi venceu Golias. E assim a gente vai apresentando para ele como ele conseguia vencer. E aí ele depois chegou pra gente, papai, a gente tem que rezar mesmo, pedir papai do céu pra dar um carro pra gente. Eu não tô gostando de vir de pé da escola, não. Assim nós vamos implantando o reino de Deus, porque a semente, ela é implantada numa terra que é o nosso coração, como diz a parábola do semeador. O fermento da massa, meu irmão, é a palavra de Deus, é a nossa fé, são os nossos testemunhos. Porque uma coisa é certa, irmão, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Por isso vamos criar um argumento agora de fé. Queria que você que nos acompanha fechasse os seus olhos por um instante e que a gente nos colocasse diante do Senhor agora em uma atitude de fé. Se a fé é acreditar naquilo que não se vê, irmãos, ao mesmo tempo a fé é o que fundamenta a nossa esperança. E nós esperamos em Deus. Nós cremos no Senhor. Por isso vamos apresentar agora para o Senhor, mesmo que a nossa fé esteja abalada. Lembra daquele caso do pai que tinha um filho que há 18 anos vivia atormentado por um espírito? Diz a palavra que ele se apresentou diante do Senhor e ia falando já quase que sem fé, porque o condicionamento dele psíquico já nem conseguia imaginar como seria o seu filho bom, porque ele viu a criança crescer, ele só tinha a imagem dele doente. E ele vai e pergunta, você crê? E o homem responde, eu creio. Se podes, faz alguma coisa. E Jesus vai e diz, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aí ele pensa direitinho e diz, Senhor, vem e socorra a minha falta de fé. Irmãos, nós precisamos hoje ser sinceros com Deus. Quantos de nós não estamos talvez magoados, feridos, porque talvez perdemos alguma coisa e atribuímos a Deus e ficamos feridos com Deus? Quantas pessoas não perdem um parente, um ente querido, fica magoado com Deus por causa disso? Ou perde um emprego ou outra coisa? E nós precisamos dizer, Senhor, a minha fé está abalada, eu não sei se eu consigo mais nem acreditar no que eu estou pedindo. Eu nem sei se eu tenho esperança, mas vem e socorra a minha falta de fé. Diga isso hoje no seu coração, meu irmão, diga isso hoje. Sejamos francos com o Senhor, porque maior do que a nossa fé em palavras é a nossa sinceridade, irmãos. Precisamos ser sinceros com Deus para que Ele realize o milagre em nossas vidas. E se hoje a nossa fé está abalada, vamos buscar renovar a nossa fé. Porque eu digo para vocês, irmão, toda vez que eu vou no meu grupo de oração, toda vez que eu vou na missa, e graças a Deus meu padre é um bom pregador, eu sou surpreendido e olho que eu tenho um certo conhecimento da palavra de Deus. Mas Deus sempre traz algo de novo na minha vida. E eu saio com a minha fé renovada. E digo para vocês, nesses dias, Deus tem falado muito para mim através dos meus irmãos, através até mesmo das notícias que não são agradáveis. Deus tem falado na minha vida, como Deus fala na sua vida também, meu irmão, minha irmã. Então vamos direcionar o nosso coração agora e dizer, Senhor Jesus, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesse momento eu me aproximo de Ti e te digo, Senhor, eu não sei medir a minha fé, mas te digo, Senhor, vem em socorro a minha fé, a minha necessidade de acreditar mais, de me lançar mais, de viver mais a Tua palavra. Vem em auxílio, Senhor, vem em socorro. E digamos juntos, Senhor, bendito seja o Teu nome, glória seja dada a Ti. Nós vamos ficando com ele aqui no programa. Na próxima terça estaremos juntos novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.